Senhor, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando demônios, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios? Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, vai ficar vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa, de onde eu saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra de salvação. O Evangelho fala de demônios. Eu vou falar só uma palavrinha, viu que o pregador, o cerimônia principal, é a honra do Dom Hugo, né? Já viu? Cerimônia aniversário com o bispo presidindo? Não é pouca coisa não, né? Ainda mais que ele já foi pároco da minha cidade, né? Lá do sertão, Pirapora, antes de ser bispo, né? E de Divinópolis também, é claro. Aqui foi o seu coroamento de pátria, de pároco, né? Mas, né, quando fala de demônio, fala: ih, cruz credo, demônio, capeta, o que é isso, né? A gente tem medo disso, né? Mas para quem é bom não precisa ter medo não, viu? Isso só para quem é ruim, que pode ficar, se é capeta, se o capeta é ele mesmo, ele não sabe bem não, né? Mas para quem é ruim, viu? Muita coisa ruim pode acontecer. Mas para quem é bom, viu? Aqui que vocês aprenderam, nós antigamente aprendemos, não sei se as crianças hoje aprendem, que todo mundo tem um anjinho da guarda, né? Que vai acompanhando a gente, anjinho bonzinho, vai para ali. Cuidado que a ponte ali tem falta uma tábua, você vai cair lá e morrer. O anjinho, é assim que a gente aprendia quando menino antigamente, né? Que cada um tem o seu anjinho protegendo-te nos caminhos da vida. Mas hoje, então, Geraldo escolheu o caminho do bem, o caminho de Deus. Geraldo, então, hoje eu vou falar sobre a vocação dele, né? Eu vou ver se eu falo em 5 minutos a vocação dele, né? Ele se sentiu chamado para as coisas de Deus. Ele recebeu uma boa educação. Naquele tempo, a Itália, ele era italiano, lá do norte da Itália, o povo era muito católico, apostólico romano, muito religioso. E ele foi educado religiosamente. Os pais dele eram alfaiate. Ele recebeu, como vocês ouviram, aprenderam a acompanhar a profissão de alfaiate. Mas ele sentia também uma vocação. Vocação é chamado. Chamado de Deus. Quando diz: o que você quer ser quando você for grande?
eu quero ser isso. Hoje em dia as crianças falam, eu quero ser doutor, eu quero ser engenheiro, eu quero ser astronauta, eu quero ser o quê? Se eu pergunto, e quem quer ser padre? Está doido? Eu falei, cruz credo. Eu ser padre? De jeito nenhum. Mas é tão bom ser padre, então eu vou pensar. Que o papai e a mamãe querem que vocês virem doutor. Desde pequenininho, tem que ser engenheiro, tem que ser médico, tem que ganhar muito dinheiro. E muita gente pensa que vocação é ganhar muito dinheiro. Não é bem por aí, não. Vocação é sentir o chamado de Deus, não é, Bernardo? É sentir o chamado de Deus para uma coisa bonita na vida. Né? Bem que a criança ainda não sabe bem o que é isso, mas para viver uma vida bonita. Vocação, pode ter uma vocação numa profissão ou noutra profissão. Nós não somos profissionais de Deus, nós somos chamados, vocacionados. Geraldo sentiu o chamado, por isso ele lidou muito com a igreja, com a sacristia, foi coroinha também, certamente, né? Ficou ajudando a casa do bispo, né? Viu? Ele viveu uma vida muito devota, né? Mas né, ele não tinha muita boa saúde, não. Ele ficou procurando uma congregação, a ordem que eu aceitasse. Mas porque ele era muito doente, ninguém queria. Nem os franciscanos capuchinhos quiseram ele não. Né? Até que né, ele ouviu um missionário que foi lá na terra dele, em Muro, e pregar a missão. E era uma nova congregação que estava começando na igreja, chamada do Santíssimo Redentor, dos Redentoristas. E o fundador ainda estava pregando por ali também, chamava Santo Afonso de Ligório, um grande teólogo, né? Mas então ele pensou, vou entrar nessa, né? E ouviu os missionários, quando eles ouviram o missionário falando bonito das coisas de Deus, salvar a alma, ir para o céu, fugir do pecado, cruz credo para não fazer o mal, é isso que eu quero ser também missionário. Então ele escolheu de ser da congregação do Santíssimo Redentor. Então ele descobriu aí a sua vocação, seu chamado. Não foi fácil não, porque não é? Primeiro que ele não era muito sadio. E tinha também lá na terra dele, Muro, por lá, viu? Na vizinhança, como em todo lugar sempre teve, muito fofoqueiro. Muito fofoqueira. E os fofoqueiros começaram, depois de um tempo que estavam entrando os redentoristas, dizer que ele estava fazendo errado, que não tinha vocação, que ele era namorador, que ele queria outra coisa. E depois que ele entrou, os superiores dele não deixavam ele falar com o povo de fora, com medo para ver se ele tinha vocação mesmo. E ele ficou assim proibido até de falar fora da comunidade. Até que, não é? Viram que aquela moça estava levantando falso nele. Uma das fofoqueiras, sempre tem por todo lado, levantando falso nele. Então ele aí teve licença de começar a pregar. Então ele se dedicou a cuidar dos pobres, sentia muito amor e carinho para os pobres, fez uma experiênciazinha de ajudar a congregação na construção de um novo convento lá perto onde ele morava, tomou conta da construção, né? E depois começou a ganhar fama com o povo, né? Quer dizer, foi custoso para ele, sofreu para chegar a ser religioso, e sofreu, todos nós sofremos. É a história de cada um de nós. Após quando o Dom Hugo resolveu ser padre, não foi fácil logo para ele não, né? Primeiro ele pensou, será que é isso mesmo que Deus quer de mim? E acabou indo. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez para o seminário, lá em Pirapora do Sertão. Eu tinha 11 anos. Eu viajei 16 horas com o frei lá, que ia me levar para o seminário, desde Pirapora até Belo Horizonte, né? Chorando na viagem, com vontade, estou ficando longe da minha mãe, estou longe do meu irmão, que era da mesma idade quase que eu, né? Chorei a viagem toda. Primeiro mês que eu estava no seminário, toda noite eu chorava. Chorava tanto de noite escondido, os outros não estavam, os colegas, que eles me deram um apelido naquele tempo. Sabe de quê? Mamadeira. Dizia que eu precisava de uma mamadeira. Estava com saudade. Mas depois de um mês a gente foi se acostumando. Foi custoso. Foi uma coisa simples, boba. Mas com o tempo a gente acostuma e gosta da vida do colégio, né? E a vocação da gente é uma decisão. Eu já fui, quando eu resolvi ir, mesmo afastando de minha mãe, que era muito carinhosa, de meu irmão, que era quase gêmeo meu, né? E eu tinha saudade deles e tudo, mas pensei, mas isso é que eu quero. Então aí depois do segundo ano já não chorei mais, já acostumei com a vida do colégio, fiquei firme, né?
Mais tarde, quando eu tive umas interrogações, quando jovem, será que é isso mesmo? Será que eu vou ver para frente ou não? Será que eu vou desistir? Sobretudo na hora de entrar para o noviciado, eu pensei, será? Mas aí eu falei, olha, não vou desanimar não. Isso que eu quero desde quando? Eu já decidi, eu vou e fico. Por mais custoso que seja, esse é o caminho que Deus me dá. Quer dizer, eu estava feliz de seguir a minha vocação. Certamente São Geraldo teve muito problema, mas ficou firme e virou um grande santo. Morreu novinho, muito novinho, mas Deus o amparou e fez dele um santo, caridoso, amigo de todos. É só o resumo da vocação, o chamado de Deus para São Geraldo. O Dom Hugo agora vai completar e falar bonito para vocês, com autoridade de bispo, quer dizer, é gente importante que dirigiu 15 anos, né, a diocese de Almenara. E agora que já passou dos 75, nem parece, né? Já passou dos 75, né? Agora então ele está emérito, quer dizer, mais ou menos aposentado, mas aceitou de ser missionário lá em Salinas, ficou esse tempo que está lá ultimamente, trabalhando lá nas roças de Salinas, mesmo na idade dele. Parabéns para ele, né? E muito obrigado porque aceitou o convite de vir aqui na novena de São Geraldo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo.